Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos falar de mais um foco na leitura diária da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023. O tema central da nossa lição, irmãos, é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição a qual vamos estudar é a lição de número 9, uma família nada perfeita. E a leitura diária, como sempre eu tenho falado, temos na lição de adulto uma leitura diária de segunda a sábado. Tem o texto e tem um tema para nós estarmos lendo e meditando. E a nossa leitura diária vamos falar de 3 temas. Primeiro, a inocência de Tamar, a sagacidade de Jonadab e terceiro, a lei universal da semeadura. Os textos se encontram em 2 Samuel, capítulo 13, versos 7 ao 11 e 2 Samuel, capítulo 13, versos 5 e 6 e Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. 2 Samuel 13, do verso 7 ao 11, nos diz assim: mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos. E cozeu os bolos, e tomou a frigideira, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse a Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-los para que comessem, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. 2 Samuel 13, 5 e 6 nos diz assim: e Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei a visitá-lo, disse-lhe Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Gálatas 6, 7 e 8 nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos aqui em 2 Samuel, capítulo 13, versos 7 a 11, nós vemos a inocência de Tamar. Davi mandou chamar Tamar, o texto vai dizer que Davi mandou chamar Tamar no palácio e mandou que ela fosse à casa de Aminon e preparasse alguma comida para ele. E ela, irmão, ela foi, obedecendo a ordem do pai.
ela foi e o encontrou de cama, como ele tinha planejado. Aí, irmãos, nós vemos que o plano deles deu certo, né? O plano que eles tinham tramado, irmão, ele com o Jonadab, né, tinha dado certo. Aí nós vemos que Tamar então pegou, assou os bolos e tirou da forma para Aminon comer, mas ele não quis comer. E disse, e mandou que todos ali saíssem da sua presença. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então, ela, irmão, é como nós vemos a inocência, né? Então ela levou os bolos para ele. E quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deita-te comigo, minha irmã. Aí isso, irmão, gerou, né, um sério problema. Nós vemos Absalão, Tamar e Aminon. Absalão e Tamar eram filhos de Davi com Maaca, a filha do rei de Gesur. No capítulo 3, 2 Samuel, verso 3, nós vamos ver. E Aminon era filho de Davi com Ainoã, a Jezreelita, né? No capítulo 3 de 2 Samuel, verso 2. E da mesma forma, o caso de Abraão e Sara mostra que o casamento entre filhos de um mesmo pai, mas de mães diferentes, era sancionado entre os antigos hebreus. Embora isso, irmão, fosse proibido, né, na legislação levítica, né, de Levítico. Nós vamos ver em Levítico, capítulo 18, verso 9, nós vamos ver falando isso, vai dizer assim: a nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, e sua nudez não descobrirás. Veja, irmão, né? Nós vemos que era proibido pela lei, pela legislação do Levítico, né? Mas o povo se deixou levar por causa, né, vamos dizer assim, dos desejos. Aí nós vemos um plano ardiloso entre Jonadab e Aminon. Nós vemos a sagacidade de Jonadab aqui, né? Quando Jonadab mandou que Aminon fingisse que ele estava doente e se deitasse na cama. E quando Davi viesse, era para ele pedir a Davi que deixasse que a irmã dele, Tamar, viesse a dar de comer para ele, para que ele colocasse em prática o plano que eles arquitetou, né? E da mesma forma que eles arquitetou, eles fizeram, né? Aminon se deitou e fingiu que estava doente, e o rei Davi foi visitá-lo, e Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Veja só, irmão, né? Aminon, ele foi encorajado pelo primo Jonadab, filho do irmão de Davi, Simeia, ou Samar, né, como é chamado em 1 Samuel capítulo 17. Nós vemos, irmãos, que da mesma forma que Aminon foi encorajado pelo seu primo Jonadab a fazer algo errado, a tomar conselhos errados, hoje em dia nós vemos muitos, né, tomando conselhos errados de alguns que se dizem amigos, né, como Jonadab se dizia ser amigo de Aminon. E
ao cometer um pecado de natureza sexual, né? Devido ao que eles fizeram. Mas, irmãos, veja, geralmente nós estamos mais vulneráveis aos conselhos de nossos parentes porque estamos muito próximos deles, né? Muitos vai com alguns conselhos, mas será se esses conselhos estão nos levando na direção de Deus ou estão nos tirando da direção de Deus? Entretanto, irmão, nós devemos antes nos assegurar de quê? De ter avaliado cada item desses conselhos de acordo com os padrões de Deus. Examine, irmão, avalie se o conselho é para o seu bem, se os conselhos é de acordo com, né, Deus quer para nossas vidas ou não. Então, avalie, né, segundo de acordo com os padrões de Deus, mesmo que estes venham de um ente querido, mesmo que esse venha às vezes de um melhor amigo que você acha que é seu. Tinha, irmão, aqui diz que tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab. Um amigo, irmão, muito superficial e desumano, né? Conforme os versículos 32 ao 35. Nós vamos ver que Jonadab, irmão, ele era superficial e desumano. E, às vezes, nós encontramos pessoas assim em nossas vidas. Nós devemos ter cuidado, irmão. Pessoas que são muito superficiais, que são desumanas, que dão conselhos para, às vezes, nos levar cada vez mais para o abismo. Cuidado. O amigo, né? Jonadab, primo de Aminon, era um integrante da corte, mas ele era sagaz. Embora ele fosse, né, pela sua sagacidade, vamos dizer assim, um sábio, né? No que ele planejava, ele era perverso, irmão. Aí nós vemos a má companhia. Cuidado, irmão, com as más companhias. Cuidados com os Jonadabs que existem por aí, que dão mau conselhos, que levam pessoas a conversas imorais, que a fingimentos e mentiras e a atos proibidos e contra a ética, como aconteceu com Aminon, né? Praticou um ato proibido segundo a lei levítica por causa de um conselho de Jonadab, irmão. Este jovem era conhecido como, se Jonadab, ele era conhecido como um homem muito sagaz, no verso 3. Astuto e ardiloso, e a partir do conselho que deu, percebe-se que não passava de um homem perverso. Jonadab, irmão, ele notou o estado de tormento de Aminon e perguntou: por que tu de manhã em manhã tanto emagrece? Por que tu estás emagrecendo tanto, sendo tu filho do rei? Aí quando o príncipe, né, Aminon, confessou a sua paixão incestuosa por Tamar, ao que Jonadab fez, Jonadab aconselhou a fingir estar gravemente enfermo. Veja, irmão, que conselho. Eu pergunto a você, cuidado com os conselhos. Que conselhos você tem tomado? Então, quando Davi viesse para vê-lo, ele deveria pedir que fosse permitido que Tamar viesse e preparasse comida para ele, no verso 5. Veja, irmão, o mau caráter de Aminon está refletido em seu tratamento com Tamar. Uma vez que a sua luxúria foi satisfeita, ele só queria satisfazer a sua luxúria.
Porque nós vemos isso na atitude que ele teve para com a sua irmã. A paixão, ela foi seguida de repulsa e ele ordenou que ela saísse da casa. E não há razão, irmão. Ela disse: não, meu irmão, não se faz assim. Ela respondeu. Mas, ao protestar isso, irmão, ele chamou seu servo pessoal para levá-la embora e trancar a porta atrás dela. Dos versos 15 ao 17. E Tamar, ela estava vestida com uma roupa de muitas cores. O versículo 18 vai nos falar isso. A túnica de mangas compridas que era usada pelas filhas dos reis, as filhas que eram solteiras do rei. E o que Tamar fez, irmão? Tamar, ao sair dali, ela foi para casa chorando, com cinzas em sua cabeça e vestes rasgadas. Ela rasgou as suas vestes. Os sinais convencionais de uma profunda tristeza. Ela ficou amargamente triste, irmão. Ela ficou profundamente angustiada. No verso 18 ao 20. Veja, irmão, o que a trama de Aminon com Jonadab fizeram, com Tamar. Então, irmão, isso foi por causa de um mau conselho. Cuidado, Aí nós vemos, irmão, que a lei universal da semeadura. Nós vemos que a Aminon, por causa disso, ele sofreu, as consequências. Aí Gálatas 6, 7 e 8 vai dizer: não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o que Aminon ceifou, semeou na sua carne. E o que ele colheu? A corrupção. Então, irmão, não devemos se enganar. Ninguém zomba de Deus, irmão. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, deste terreno colherá a vida eterna. Louvado seja Deus. Certamente, irmão, você ficará surpreso se plantasse milho e colhesse abóboras, não é? Mas não, irmão. Se plantarmos milho, vamos colher milho. O que plantamos, nós iremos colher. Isso é a lei da semeadura, irmão. A lei natural diz que colhemos o que nós plantamos. Isso também é verdadeiro para outras áreas. E aqueles que fazem mexericos a respeito de seus amigos perderão a amizade deles, porque plantaram, coisas ruins. Toda, ação, irmão, tem uma consequência. Então, nós vamos ver se você plantar para satisfazer seus próprios desejos, terá uma colheita de tristezas e pecados. Foi o que aconteceu com Aminon. Ele, colheu, ele plantou, ele plantou para satisfazer seus próprios desejos, e ele teve, uma colheita de tristezas e de pecado, e acabou sendo morto. Se plantar, irmão, para agradar a Deus, colherá alegria e vida eterna. Aí eu pergunto: que espécie de sementes você está semeando?
Será se você está semeando, né, para sua natureza humana, ou você está semeando, plantando para, né, a natureza do Espírito, para o terreno do Espírito, onde você vai colher a vida eterna. Então, irmão, comece a semear, aleluia, da forma correta, porque Deus, ele não se deixa escarnecer, irmão, né? Ninguém pode zombar de Deus, porque ele é justo e ele é fiel. Que Deus abençoe e fique com essa meditação em nome de Jesus. Amém? Calma, tudo vai de voltar pro lugar, eu só te peço calma. Sei que já chegou no seu limite, mas te digo calma. Faz parte da vida da gente esse cotidiano. Quem sabe talvez pra você não estava nos planos. Calma, a vida é um livro e a gente quem tem a caneta. Por isso eu te digo, cuidado, esfria a cabeça, porque o que se escreve hoje reflete depois. Depois não tem como voltar. Calma, faz parte